Se o clima pulou na esquerda, a gente vem acompanhando, dia sim, dia também, na imprensa também. E agora temos um dado novo, que a gente tem a avaliação qualitativa, né? Aquela percepção, mas em termos de números, para sentir no feeling mesmo, agora nós temos pesquisa da Quest, inclusive tem uma série histórica, agosto de 23, maio de 24 e agora junho de 2025. Então temos aí dois anos atrás até hoje para poder comparar como anda o clima de Lula e o parlamento, em especial a Câmara aqui no caso, né? Enfim, precisa ter várias coisas, trouxe a maior parte delas, não todas. Primeiro ponto, né? A avaliação do governo Lula perante os deputados federais. Filipinho da Quest diz que piorou a avaliação de Lula entre deputados federais. Chegou a 46% avaliação negativa, enquanto apenas 27% avaliam o governo como ótimo ou bom, ou seja, caiu 5 pontos. Tanto o regular quanto o positivo cai. E o negativo sobe, né? Parece que a turma não tá muito feliz com Lula. Não tá muito feliz com Lula. Aí você vê. E tem dois gráficos diferentes. Você fala, por que colocou governo independente oposição? Por que não colocou, tipo, direita, esquerda, centro? Ele também fez esse levantamento. Essa piora na avaliação aconteceu entre os deputados que se consideram independentes em relação ao governo, o que equivale hoje a 27% do plenário. Enquanto a avaliação positiva continua alta e estável entre governistas, a avaliação negativa permanece alta e estável entre oposicionistas. Dobrou a avaliação negativa do governo entre os independentes. Você vê aqui a queda vertiginosa, né, do regular, vem caindo 59, 52, 44, e o péssimo de 20, 31, 44. E o positivo, quase nada agora, né? Além de uma avaliação mais negativa, também piorou a percepção entre os deputados sobre a relação entre os dois poderes, saiu de 43 para 51, os parlamentares que avaliam que a relação está negativa, enquanto apenas 18% avaliam que a relação da Câmara com o Executivo é boa, ótima. Aqui é os petistas e o PSOL, né, que falaram isso. Então, esse número não conta. O mais curioso aqui é a percepção de piora na relação se mostra constante ao longo do tempo entre parlamentares dos três blocos ideológicos. Então, assim, esse gráfico aqui basta em governo. O governo pode ser qualquer coisa. Renan Calheiros é governo. Então, mas aqui é Renan do Senado, né? Não entraria nessa conta. Então, é governo. Marquinhos Censura é governo. Né? Presidente dos republicanos. Se reclamar, só reclama perante o público. É um dos maiores defensores do Lula. Tá lá. Só que quando você vai aqui, esquerda, centro-direita, aí, irmão, você vê que a coisa realmente desandou. Nem na esquerda, gente, Lula passou, né, inabalado. Tá ali. Segue caindo a positiva, a percepção negativa do Lula segue subindo e a percepção regular também cai. O centrão, quem achava regular diminuiu, quem achava negativo aumentou e quem achava positivo também caiu. E na direita, eu não sei como é que o pessoal ainda tem gente que olha pro Lula e fala regular. Pra mim é péssimo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas tá aí. Nem a esquerda consegue mais aturar o Lula. A consequência direta dessa relação piorada é que aumentou e chegou a 57% dos deputados que acham que o governo tem baixas chances de aprovar sua agenda no segundo semestre. Houve uma reversão completa na percepção dos parlamentares na comparação com esse mesmo período de 2023. Agosto de 2023, mais da metade, né? 56% e 37% ali estava na dúvida. Não sei, acho que é baixa, se Lula aprovar as coisas. Não. Aí empatou em maio do ano passado e agora, vixi, inverteu, literalmente inverteu. Literalmente inverteu, na verdade, já pior, né? Porque de 56 para 57 e de 37 para 36. Imagina como vai ser ano que vem. Lula com seu pacote de bondades, indo pro saco, culpando o Congresso, falando que está sendo sabotado. Estão me sabotando. Aí vai gritar golpe. É golpe, golpe. Sem o L, né? Golpe. G-O-P-I. Golpe, golpe, é golpe. Aí vai jogar no chão. Olha, estou tomando um golpe. Socorro. Como já identificado anteriormente, esse pessimismo crescente segue o mesmo padrão da avaliação negativa e piora entre deputados de centro e direita, mas mesmo a base da esquerda está mais desanimada se comparada com 2 anos atrás. Mesmo a esquerda, rapaz, mesmo a esquerda está mais desanimada? É mesmo. Por que será, né?
Entre as razões declaradas pelos parlamentares para justificarem um baixo número de votações importantes neste primeiro semestre, a mais forte é a falta de articulação política seguida do impasse sobre a anistia e só depois a não liberação de emendas, que para mim, de buenas, desarticulação e não liberação de emendas é basicamente a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Porque, querendo ou não, a questão da articulação política, às vezes tem algumas coisas que eu tenho certeza que dependem do Lula para avançar. E o Lula não trabalha. Perdoa aí, Lula. Tu tá cansado, né? Não dá hora extra. Quando dá é notícia na Globo. Olha, o Lula trabalhou hora extra. Então falta, né? Já teve um levantamento do Estadão, que não se encontra com deputados, não faz encontro. A coisa não anda. Mas eu achei que as emendas também entram nisso, né? Tivesse tendo emenda aí, tava tudo resolvido. Mesmo pessimistas em relação à chance do governo aprovar sua agenda no legislativo, algumas pautas que interessam ao governo parecem ter apelo no plenário. Mas é aquela coisa que não é que tem apelo no plenário, é que é basicamente impossível você votar contra. Tipo, elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Quem que vai votar contra? Quem que vai votar contra? Não, votar, não vai aumentar não. Aí você vai perder o voto da classe média baixa, da classe média, do pobre que paga imposto de renda. Pelo amor de Deus, né? Não é sobre apoiar ou não a agenda do Lula. É apoiar uma agenda que a população espera. Então não é a agenda do Lula. Item 2. Exploração do petróleo da Amazonas, na margem equatorial. Óbvio, todo mundo vai apoiar. Quem é o Lula que vai ser contra isso? Não é a agenda de Lula. É a agenda de Brasil. Terceiro. Aumento das penas para roubos. Ah, isso aqui não é agenda de Lula, não. Oh, meu Deus do céu. Essa pauta aí, meu vou apostado. O governo Lula pode pautar, pode aprovar. Se no final do dia Bolsonaro gravar um vídeo falando, ó, aprovamos, o povo vai falar que foi Bolsonaro. Porque ninguém neste país acha que a esquerda tá preocupada com a segurança pública. Pode gravar um vídeo aí, Bolsonaro, falar, eu aprovei a lei hoje do Congresso, mesmo sem mandato, que o povo acredita, porque ninguém bota mais fé no PT nesse ponto. Fim da reeleição para o executivo. Não, o pessoal pode sentar... E o Lula para isso daí. Então, assim, não tem agenda do Lula. Qual é a agenda do Lula? Reforma tributária? Entre dos bancos. Óbvio que o Centrão vai avançar. Proibição de apostas. Isso daqui não é pauta do Lula. Isso aqui é pauta, inclusive, dos evangélicos que estão se movimentando. O Bolsonaro até postou ontem uma carta que uma das pessoas que corrobora, né, uma instituição, uma das pessoas assim, não, Silas Malafaia, mas tem outras pessoas também. Anistia é pauta do Lula? Também, tá aqui um dos itens, né, que dá para avançar agora no segundo semestre. A maior parte, pelo menos, se coloca a favor. 54% dos deputados é a favor da anistia, 24% é contra e 22% não sabe, não respondeu. Mas a maioria dos deputados são a favores da anistia. Nova política de ensino à distância. Aqui interessa a bancada do Lema, não é pauta do Lula. Inclusão de verbas indenizatórias no... Não, isso aqui, mas de jeito nenhum é pauta do Lula. Poder gastar menos? Cara, qual é a PEC do Lula, que é a pauta do Lula? Só essa aqui de imposto de renda, que ele quer usar pra eleição. Elevação de taxa de IR para super ricos. Não, aqui pode ser pauta do Lula, mas não passa. Você vê aqui, ó. A maior parte é contra. Não vai passar. O Centrão não vai deixar isso aqui passar de jeito nenhum. PEC da segurança já não tem quase apelo nenhum. Super salários, o Centrão extremamente contra o super salário, né? Vai ver se o Centrão, que está em Portugal, vai votar contra o super salário do Judiciário. Ah, não vai ter mais convite pro Gilmar Palusa. A pessoa também ouviu os deputados sobre o trabalho do Supremo e captou um legislativo golpista. É golpista. Como eles ousam achar que o trabalho da Suprema Corte é ruim? 48% enxergam de forma negativa. Tem que ser preso, todo mundo aí, todos os 48%. Piada, né? Pra aliviar o clima, que o Brasil tá muito tenso. Mas enfim, né? Você vê 48% dos deputados não estão satisfeitos com o judiciário. Por que será, né? Ó, frequência com que o Supremo invade as competências do Congresso. Sempre. Né? Às vezes, raramente, nunca, não sei, não sabe responder. Eu fico de cara com esse cara aí, né? Não sei, não sabe responder. Cara, tu é deputado, tu não tá trabalhando em Brasília, tu tá em que planeta vivendo? Tá em que planeta que tu não consegue responder uma pergunta dessa? Não sei. Não sei. E o cara que falou nunca é petista, né? O nunca deve ser petista. Certeza. Ai.
Parte da animosidade entre os dois poderes está no fato que a maioria dos deputados acredita que o Supremo invade as competências do Congresso sempre ou às vezes. Mas essa animosidade não é, na opinião dos deputados, suficiente para que eles acreditem que o Congresso chegue a aprovar o impeachment de um ministro do Supremo no futuro próximo. Né? Porque a galera acha que o trabalho é ruim e que vai aprovar. E aí vocês devem entender Vocês devem entender por que eles acham que não vai avançar, né? Vamos falar assim. Acho que você... Não, eu já consigo entender porque... Por mais que ache que está negativo, não tem como passar. Na composição atual. Enfim, os deputados também não acreditam que o Lula será o vencedor da eleição. 50% acha que quem vai vencer é o candidato da oposição. 37% acham que vai ser Lula um candidato do governo. E 15% não sabe. Não sabe. Não sabe. Sabe de nada. Quem mudou de opinião, né, sobre quem vai vencer? O Centrão. O Centrão... Agora, né, a maioria do Centrão acha que vai ser o candidato da oposição. E eu acho que aqui não é só o que o Centrão acha, né? O Centrão começou o desembarque. Imagina na hora que o Centrão devolveu os ministérios. Eita, que vai ser barata voa e gritaria pra todos os lados. Aí tu vai ver, ó, no dia que o Centrão entregar os ministérios, se tu tiver memória boa, tu vai lembrar desse vídeo que eu disse, que no dia que o Centrão entregar, em menos de uma semana, a imprensa, especialmente aqueles veículos de imprensa que os donos são instituições financeiras, vai subir o tom contra o Lula. Você vai ver. Se você tiver memória, você vai lembrar desse dia de hoje. O mesmo Centrão, que é maioria no parlamento, a maior parte dos deputados são do Centrão, você vai ter 100 e poucos deputados de esquerda, 100 e quebradinho da direita e uns 300 e pouco do Centrão. Basicamente 50%, um pouco menos de 300 talvez, do Centrão. Não, um pouco menos de 300 na verdade, um pouco menos de 300. Mas tá ali, né? Basicamente metade. E aí, curiosamente, um parlamento que metade é Centrão, essa metade acha que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura. O Centrão, hein? Ah, o Centrão. Segundo, né? A maior parte dos deputados defende que Bolsonaro abriu mão de sua candidatura e apoia outro nome. Mas tem uma coisa que chamou a atenção quando você pega o gráfico estratificado. Terceiro, né? Cresceu na Câmara a percepção que Tarcísio será o principal candidato da oposição contra Lula. Maio do ano passado, olha quem tava lá, né? Bolsonaro com 5 pontos, Michele com 15, Caiado com 16, Zema com 4, outro não sei, 17. Tarcísio com 39. Tarcísio cresceu. Beleza. Mas Bolsonaro também cresceu. Começa a crescer a parcela dos que acham que rapaz, Bolsonaro vai ser. E olha quem apareceu. Que não tava no radar de ninguém. Eduardo Bolsonaro. Agora imagine, conforme a campanha do Eduardo for crescendo, cada vez mais, conforme começa a enxergar que Eduardo será futuro presidente, se não for o Jair, ou que Eduardo vai estar na composição de uma chapa, será que a própria turma do Centrão não vai começar a olhar assim, ó, mano, não adianta, a gente pode fazer o que quiser com o Bolsonaro, mas a gente não pode botar palavras na boca dele. O senhor falou com o Eduardo, ele vai ter que começar a sentar e conversar com o Eduardo, né? Então, você começa a dar força pro Eduardo, envergadura pro Eduardo. Eduardo era um ninguém um mês atrás. Um ninguém, já tá ali. Já tá com mais com o Ratinho, com o Caiado, com o próprio Flávio Bolsonaro. Tá um só atrás da Michele, não era ninguém. Então você vê, por isso que eu digo, eu acho que eu vou apoiar que eu já, no final do dia, se eu já ia falar é o cachorro caramelo, é o cachorro caramelo. Mas até lá, até eu já decidir, eu tô fazendo campanha para Eduardo. Eu acho que aí apostar no Eduardo é o caminho.